Boa noite a todos. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Notícias de Fraternidade, psicografado pela Carol Fontes, o Diego Garla e o Newton Stuck, pelo Espírito Dimas. Os planos do Senhor. Nada pode mudar os planos de Deus. As pessoas podem confundir sua cabeça quanto ao tempo de suas realizações, mas jamais interferir na realidade de suas leis. Cada dia ressurge com nova cota de forças positivas, enviadas pelo Senhor, e não será o homem que mudará isso. Portanto, continue firme, acreditando no seu sucesso, na sua vitória, na sua filiação com o Deus Pai. Seja feliz, distribua paz, plante amor, pois isso traz sempre forças íntimas que se somam às forças de Deus e enobrecem a vida. Faça um trato consigo mesmo. A partir de agora, só aceite por verdade o direito à felicidade e ao amor. Que possamos entrar nessa sintonia com Deus. Temos os recados. Estamos começando novos cursos. A casa oferece vários cursos, então quem quiser participar dos estudos da casa, é só se dirigir à secretaria e pegar as informações sobre cada curso. E vamos então à nossa prece inicial. Vamos acalmando o nosso coração, serenando o nosso pensamento, acalmando, agradecendo a Deus por este dia. Agradecendo a Deus por este momento, que possamos aprender com o Evangelho de hoje, que possamos melhorar, nos esforçar para sermos melhores a cada dia, que possamos ter mais o seu amor, Pai, a sua paz, a sua força em nossa vida, para continuarmos a nossa jornada. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Nosso palestrante de hoje é o nosso amigo aqui da casa, o Chico. Chico, seja muito bem-vindo, meu amigo. Quando um não vai, vamos no outro, né? Beleza. Alô? Boa noite a todos. É uma alegria ver a casa cheia e uma alegria muito maior estarmos de volta, tendo a oportunidade de bater mais um papo com vocês, tendo a oportunidade de refletirmos sobre a palavra do Cristo. E por conta disso eu agradeço o convite da diretoria da casa. Então vamos ao trabalho.
nós começamos com uma prece. O ambiente da casa já está harmonizado. Mas como eu digo sempre, música complementa qualquer harmonização. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma música, que é a oração de São Francisco. Aproveitem a oportunidade, soltem a voz, porque nós estamos reunidos aqui, com certeza, em nome de Jesus. Ele está presente aqui. E quando a gente canta, a gente louva. Eu não vou me cansar de dizer isso. Soltem a voz. A gente solta a voz em casa, né? E quando a gente está em grupo assim, parece que a gente fica meio tímido. Eu desafio, ninguém está preocupado com isso. O louvor está acima do desafinar, está acima do tom, está acima do conhecer a letra. A gente procura só facilitar. Então estamos fazendo um teste hoje, trazendo a letra no telão. E para que a gente possa continuar com isso, nós temos que ter a aprovação de quem nos visita, né? E eu gostaria que vocês cantassem. Antes de eu começar, gostaria de saber se tem alguém vindo na casa pela primeira vez. Sejam bem-vindos. A casa os recebe de braços abertos. É uma satisfação imensa tê-los aqui. E nós estamos prontos para congregarmos com vocês, tá? Depois da nossa palestra, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição, tá certo? Então vamos começar, minha gente. Você viu? A voz da Lu chegou lá no fundo, ela disse que quem cantar melhor vai ser recrutado para o coral. O coral está aberto, gente, façam parte, é um trabalho da casa. O trabalho dignifica e a espiritualidade nos induz, né? nos leva a trabalhar. O trabalho da Casa Espírita é fantástico. E cantar no coral é um deles, tá bom? Então vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Muito bom. Muito obrigado por me acompanhar. Então, hoje nós vamos tratar de um tema que às vezes nos confunde. São duas passagens bíblicas, duas palavras do Cristo,
dois recados do Cristo, que às vezes a gente lê, quando a gente lê de forma corrida, a gente fala assim, é a mesma coisa que ele está falando. Nós vamos tratar daquela passagem que Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus 22, 39. Qual é o contexto disso? Jesus foi desafiado por um grupo de fariseus que perguntou a ele, qual o maior dos mandamentos? E ele então responde, né? Ele foi desafiado porque eles queriam pegar algum vacilo do Cristo, para que ele falasse alguma coisa contra a lei, e assim poderiam até denunciá-lo. Mas qual a postura dele? Ele diz assim, o maior de todos os mandamentos, o fariseu perguntou qual era o maior de todos, ele disse, o maior de todos os mandamentos é, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse é o primeiro. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que frase, né? Pesada para todos nós que estamos aí no caminho da evolução. Porque não é fácil cumprir essa ordem do Cristo. Porque é uma nova lei. Ele resume toda a lei e tudo que disseram os profetas nessas duas frases. E veja, né? Só fazendo um comentário sobre a primeira, que o nosso foco é a segunda, mas é importantíssimo nós falarmos um pouquinho da primeira, quando ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Eu estava lendo isso, eu falei assim, Jesus era o cara mesmo, né? Não tem como. Porque veja só, o que diz a doutrina espírita, quando a gente fala assim, qual a diferença de alma e espírito? A doutrina fala assim, alma é o espírito enquanto encarnado. Desencarnou, a gente chama de espírito. E Jesus fala assim, amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eu tive um entendimento, pode ser que esse meu entendimento não seja o de vocês, mas ele diz assim, eu mudaria a frase, né? Com todo respeito, amarás o Senhor teu Deus, estando encarnado ou desencarnado, hoje ou pela eternidade. Olha a responsabilidade nossa em cima disso. Então, é muito interessante. Mas hoje nós não vamos tratar da primeira frase, nós vamos tratar da segunda. E a segunda fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos tirando o tema de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia do Chico, por Emmanuel. E nesse livro, lá no capítulo 41, Emmanuel chama essa frase do Cristo de a regra áurea. Porque ele coloca que na antiguidade, filósofos, outros iluminados, outros mensageiros que vieram na preparação, já falavam isso de uma forma um tanto diferente. Eu vou ler algumas aqui para que eu não perca como eles falavam. Então ele diz assim, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. É uma conotação do amarás o teu próximo. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Então vamos fazer do jeito que a gente quer, que façam para a gente. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que faz aos outros o que desejava para si. É uma outra forma de dizer a mesma coisa. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós,
não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Como muito parecido. Então, todos os povos da antiguidade receberam essa informação. A grande diferença que Emmanuel ressalta entre o que aqueles mensageiros, que eram sim pessoas iluminadas, que tinham a ideia de passar essa mensagem de amor ao próximo, fizeram, foi colocar as palavras. A diferença para Jesus é que Jesus, além de falar, mostrou o exemplo vivo do Cristo. Cristo não chegou só e falou. Não, Cristo foi lá e disse, espera aí. É assim que se faz. É olhar para aquele que está caído. É olhar para aquele que está no erro. É respeitar aquele que é diferente da gente. E muitas vezes nós não fazemos isso. Então nós temos, claro, a consciência de que nós estamos muito distantes do amar ao próximo estilo Jesus Cristo. Mas nós estamos no caminho. A doutrina nos ensina isso. E não só a nossa doutrina. Outras denominações religiosas colocam tendo como prioridade o amor ao próximo. E nós, enquanto espíritas, ao respeitá-los, estamos cumprindo um pedacinho do que ele está falando aqui. Então, é importante que a gente tenha essa visão de que as coisas foram acontecendo, mas o Cristo se apresenta de uma forma mais incisiva. Ele fala com autoridade e mostra com a mesma autoridade. Só que não é uma autoridade rígida, não é uma autoridade violenta, é uma autoridade pacífica, aquela autoridade que encanta, aquela autoridade que domina, aquela autoridade que faz com que a gente se ajoelhe diante da sua luz. Essa é a postura do Cristo. E nós vamos chegar lá um dia. Eu tenho plena convicção, tá? Vai demorar muito, hein? Tenho certeza, mas a gente chega lá. Então, essa colocação de Jesus, ao se colocar presente e dar o exemplo do amor ao próximo, ele conseguiu, através dos seus atos, das suas palavras, abranger a humanidade como um todo. Os anteriores não foram assim. Os filósofos gregos que tinham essas frases, a população grega, ou romana, ou persa, era localizada, era pontual. O Cristo chega e abre esse leque, expande para a humanidade inteira. Essa é a postura do Cristo. Cristo veio trazer amor. Ele veio ensinar amor. Cristo não veio criar religiões. Ele veio nos mostrar o caminho de chegarmos à eternidade, à vida eterna que nós acreditamos e temos certeza que vamos chegar. Porque não tem outra saída. O processo evolutivo é esse. É aquela espiral que a gente sai de um ser simples e ignorante, unicelular, e vai desenvolvendo, evoluindo, passando por várias situações, chegando na questão, no ponto de sermos considerados humanos, e a partir daí nós vamos evoluindo cada vez mais numa espiral sem fim. É o nosso processo evolutivo. A nossa doutrina prega a vida e a morte como uma continuação. Crescemos, evoluímos, atingimos um determinado ponto, o nosso corpo físico denso não aguenta mais, a gente deixa esse corpo físico, vai para o plano espiritual, estuda, trabalha, aprende, volta para a gente ir aparando as arestas, e essa espiral vai crescendo cada vez mais. E nós vamos evoluindo.
Por isso, quando dizem que nós espíritas somos frios em relação à morte, nós não somos. Pelo contrário. O que nós temos em relação a outros é que nós encaramos a morte como um processo da vida, como a continuação da vida. Quando perdemos entes queridos, a dor é a mesma de qualquer outro que tenha que frequente qualquer outra denominação religiosa. Eu falo sempre isso. É importante a gente frisar isso, que a gente encara a morte como parte da vida. E isso é fundamental para nós. Isso é de suma importância para nós. E nesse caminho, né, entendendo então que esse processo, essa fala do Cristo, esse processo de busca constante pelo amor, que aconteceu num determinado momento da vida pública do Cristo, é fundamental para a nossa vida. Entendemos que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Quem é esse próximo? Começa com o próximo mais próximo. E o próximo mais próximo está dentro da nossa casa. Ou os próximos mais próximos. E depois a coisa vai evoluindo. A coisa vai saindo. Aí nós vamos ter os próximos nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, nos nossos grupos de amigos. Nós vamos ter os próximos daqueles que estão na rua passando fome. Nós vamos ter os próximos daquelas pessoas que estão vendendo seus corpos por prazer ou para o prazer. Nós vamos ter os próximos que estão nos hospitais. Nós vamos ter os próximos que estão nos presídios. São nossos próximos. E temos que amá-los. Porque nós somos especialistas em rotular pessoas. Nós somos especialistas em definir quem é bom ou quem é ruim. Nós somos especialistas em saber se alguém merece estar na sociedade ou não. Tudo na nossa visão. Nós não somos donos da verdade. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, e uma das frases e se a gente for buscar isso na internet, para ver assim, o que dizem sobre o que é amar ao próximo como a ti mesmo? A gente encontra muitas frases assim, é não querer que faça é não fazer para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Legal. Então vamos pegar isso como base? Quando nós rotulamos, quando nós julgamos, quando nós definimos, quando nós interferimos em relação aos outros ou na vida dos outros, é isso que nós queremos que façam para conosco mesmo? Será que quando eu rotulo alguém de bom ou mal, vamos chamar assim, vou colocar nessa dualidade, bom ou mal, para não entrar numa outra seara, eu rotulo alguém de bom ou alguém de mal, será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se eu tiver aquela turminha ali que vão falar que eu sou bom, poxa, esses caras estão no meu time. E aqueles que falam que eu sou mal? Ou que eu sou ruim? E quando o rótulo não é um rótulo de qualidade, né? Ou seja, quando o rótulo que vai macular a nossa imagem, ele se espalha de uma maneira muito mais fácil. Muito mais fácil. Nós, quando vamos a algum lugar e somos bem atendidos, vamos dar um exemplo, nós vamos num restaurante e somos bem atendidos, ou vamos numa loja e somos bem atendidos, dificilmente a gente sai por aí falando para todo mundo, olha, eu fui muito bem atendido naquela loja, é um espetáculo, eu gostaria que você fosse lá. Dificilmente. Mas se a gente foi mal atendido, a gente fala para o primeiro que a gente encontrar na frente. Se a gente tiver com a cara meio brava e alguém que nós não conhecemos dizer assim, e aí?
por que está acontecendo alguma coisa? Aí você descarrega. Eu fui naquela loja, a funcionária falou isso para mim, fez aquilo, aquele outro. Por quê? Nós estamos com o nosso sentimento aflorado. Isso é próprio nosso, do ser humano. Nós já rotulamos todo mundo, a loja não presta, o funcionário é incompetente, e assim vai. N rótulos desnecessários. Nós não precisamos disso. Nós temos que seguir uma regra. Amar ao próximo como a nós mesmos. Será que se nós tivéssemos feito alguma falha, cometido alguma falha no nosso trabalho, nós gostaríamos que todo mundo viesse descarregar, como dizia meu pai, descarregou um caminhão de batata em cima? Amar ao próximo como a ti mesmo é não querer que façam com a gente aquilo que nós... Não querer que nos façam nada de mal, né? Ou não fazemos nada de mal para alguém, para que a gente não receba isso também. Nós não queremos receber nada de mal. Se for coisa boa, nós estamos aí, entramos na fila. É coisa boa, vamos entrar. Agora, se a coisa é ruim, nós não queremos não. Reflexão sobre essa palavra do Cristo. Mas tem uma outra frase que é muito interessante, e que é a tal frase que a gente muitas vezes se confunde quando a leitura é feita de uma forma corrida, que é assim, quando Jesus fala na última ceia, ele está com os seus apóstolos, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso está em João 13:34. Espera aí, Jesus. Você não falou que era para amar o próximo como a ti mesmo? Agora você vem com um novo mandamento dizendo assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é a mesma coisa? Emmanuel elucida isso de uma forma muito tranquila, né? Quando Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo, ele está estabelecendo uma lei, que abrange toda a lei que já existia. Tá? Então é uma lei, é uma ordem, é uma imposição geral. Todos nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, qual era o contexto? Onde que ele estava? Ele estava se despedindo dos apóstolos, na última ceia. Então ele estava onde? No cerne, no seio do princípio do cristianismo. Ele estava com seus pares. Aqueles que iriam dar sequência no trabalho do Cristo. Que iriam espalhar, no sentido positivo, a mensagem do Cristo. E aí ele diz assim, ó. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele está falando para o grupo específico daqueles que são cristãos. E será que isso valeu lá para trás? Só para aquela tarde e noite, meio tarde, era a última ceia. Será que valeu só para aquela época? Ou vale para nós hoje? Porque aquele time que começou com 12, hoje tem milhões. Hoje tem milhões que são distribuídos nos grupos espíritas, nos grupos católicos, nos grupos presbiterianos, evangélicos e tantos outros. Entretanto, todos nós formamos um grupo só de cristãos. E ele fala, amai-vos uns aos outros.
O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, ó, se você é cristão, está comigo, está no meu time, vamos dizer assim, né? Você tem a obrigação de amar os seus pares, ajudar os seus pares, dar a mão aos seus pares, porque nós fazemos parte de uma mesma comunidade, vamos dizer assim. É a comunidade cristã. E aí então a gente vê que tem diferenças entre aquilo que era uma ordem geral, que vale para todo mundo, e aquilo que ele fala no grupo de cristãos. E aí, lendo esse texto, eu imaginei a seguinte metáfora, né? Alguém aqui gosta de matemática? Pelo jeito, ninguém. Né? Pô, legal, cara. Legal. Achei um que gosta de matemática. Isso é muito bom. Também gosto. E aí tem a teoria dos conjuntos, né? Na teoria de conjunto, você tem o conjunto e o subconjunto, que é um pedaço desse conjunto, mas que faz parte do todo. Então eu fiz a seguinte metáfora. A lei máxima, a lei que diz, amai ao próximo como a ti mesmo, ela abrange o conjunto inteiro. Aquela mensagem, aquela orientação de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é o subconjunto dos cristãos. Acho que isso me facilitou a visão de enxergar que as duas coisas são perfeitas, as duas coisas são necessárias, as duas coisas fazem parte do contexto de expansão do amor, entretanto elas são diferentes. Não é a mesma frase. E isso deixa a gente mais tranquilo. Porque diz assim, olha, tá vendo? Quando ele falou isso, né? Ele falou no momento de despedida. Ele falou para aqueles que estavam junto dele. Uma orientação deixada momentos antes da sua partida. Aí Emmanuel diz assim, Jesus engrandeceu a fórmula criando o novo mandamento na comunidade cristã. É Emmanuel falando isso. Quando nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, não importa se aquele nosso irmão professa a mesma fé que nós professamos. Não importa sequer se o nosso irmão acredita no Cristo. Vamos dar um exemplo. A comunidade judaica espera o Messias até hoje. Entretanto, a comunidade judaica, todos eles são filhos do mesmo Pai, portanto, nossos irmãos, e nós temos que amá-los. E aí, Emmanuel continua. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. Então é Jesus falando, ó, eu tenho que ir embora, deu o meu tempo, mas eu digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E dessa forma, se vos amardes uns aos outros, serão reconhecidos como meus discípulos. Quem aqui não quer ser discípulo de Jesus? Nós nos consideramos discípulos dele. Então nós temos que trabalhar no sentido de nos conhecermos o suficiente para seguirmos em frente e aceitarmos aquilo que ele disse e fazermos alguma coisa. Porque Emmanuel também pega a gente aqui em umas situações pesadas. Ele diz assim, que em qualquer círculo do Evangelho, em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros
indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Olha que colocação do Emmanuel para nós, né? Nos cobrando, nos forçando a pensar nisso que ele está dizendo. Ele diz assim, beleza, nós estamos aí falando, né? Aliás, tem um texto que fala sobre as palavras nesse livro, né? Depois eu repito o nome para vocês, o nome do livro. Vamos repetir já, né? Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, por Emmanuel. Tem um texto que fala sobre palavras. Mas ele está dizendo aqui, bom, peraí, você leu o Evangelho, você seguiu o Evangelho, você está ali entendendo o Evangelho, mas você ama o seu irmão de fé? Porque se você ouviu as palavras, até internalizou na sua mente as palavras, e não faz nada, e não demonstra, e não vive isso no dia a dia, o seu coração ainda não foi impactado com essas palavras. Isso é importante a gente refletir. E nós sabemos, já falei isso no começo, falo de novo, nós somos humanos. Nós temos uma dificuldade imensa de realizar essas coisas. Nós temos uma dificuldade imensa de olhar olho no olho daquele que nós consideramos como inferior, porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, às vezes nós somos mesquinhos. E isso não é para deixar a gente apavorado. Nós vivemos num mundo que chama mundo de expiações e provas, é próprio desse mundo. O importante é a gente saber que nós temos um horizonte aberto para nós, cheio de luz. E começa na doutrina. Aqui nós vamos começar a desvendar os véus. Aqui nós acabamos com os dogmas. E aqui nós seguimos em frente. Então, amar o próximo, quando ele diz assim, em qualquer círculo do Evangelho. Qualquer círculo do Evangelho, em qualquer situação da nossa vida. Nós temos que procurar sempre buscar o amor, buscar a paz, a serenidade. Quantas vezes nós, em pensamento, gostaríamos que acontecesse alguma coisa com alguém que nós não temos lá muito bom relacionamento. E essa pessoa é um cristão. E daí? Aí nós somos na contramão do que pregou Cristo. Então, ter o nosso pensamento elevado, fazermos orações, inclusive por aqueles, porque nós estamos falando da nossa parte, né? Mas pode ter muita gente por aí que também tem pensamento em relação a nós. Uma coisa que aconteceu na família 30, 40 anos atrás está impactando muitas vezes amizades hoje ainda. Os descendentes não sabem nem por que não se conversam. Porque aconteceu lá quase que no início do século passado. Mas ainda fica aquilo sendo, tentando degustar, né? Tinha um amigo meu que falava assim, a gente fica mascando o freio, né? Como quando põe o freio no cavalo, né? A gente fica mascando o freio e aquilo não acaba nunca. Verdade. A gente vai passando de geração, exatamente. E sem a gente entender por quê. Por que você não conversa com o Zé das Codornas ali? Eu não converso com o Zé das Codornas porque teve um negócio que aconteceu há trocentos anos atrás, eu nem sei o que foi, mas que não é para conversar com ele, não é. É assim. Eu acredito que em todas as famílias nós temos alguma coisa, senão num patamar tão elevado, mas a gente tem aqueles conflitos familiares. Conflitos familiares, às vezes, eu costumo falar, por meio tijolo. Por conta de meio tijolo, o nego briga, perde a amizade.
Será que nós estamos seguindo essa recomendação do Cristo? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos amando as pessoas que são do nosso time de cristãos? Será que nós estamos dando apoio para essas pessoas? São reflexões que nós temos que fazer. Uns vão falar, não tenho nada, minha vida está tudo perfeito. Ótimo, parabéns, siga em frente. Mas se tiver alguma coisa, por menor que seja, vamos seguir a palavra do Cristo que diz, vá primeiro reconciliar-se com o teu irmão, depois você vem fazer uma oferta aqui. Nós precisamos dessa paz. O mundo precisa dessa paz. E a doutrina nos ajuda a isso. A doutrina nos mostra que tudo tem causa e tem efeito. Vamos trabalhar bem nas causas. Vamos plantar bem. Vamos plantar flores para colhermos flores. Porque se plantarmos vento, vamos colher tempestade. Cabe a nós. Então não é a casa que nos transforma. Nós nos transformamos dentro da casa com o apoio da casa e mais o apoio de cada um. Porque nós jogamos no mesmo time. Nós jogamos no grupo dos cristãos. E quanto aos não cristãos, vamos amá-los como a nós mesmos. Simples assim. Difícil da gente fazer. Mas que é simples, é. Né? A gente que acaba, muitas vezes, complicando. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Vamos fazer com que as palavras do Cristo sejam essas, ou seja qualquer outra, porque ele não teve nenhuma palavra ruim. Ele só teve ensinamentos bons. Ele só deu exemplos bons. Que essas palavras do Cristo a gente possa internalizar, né? E a partir daí agimos de alguma forma. Lu, você pode... Lu? Chama Lu. Lu, você sobe um pouquinho, por favor? Nós estamos quase chegando no final. Então a palavra do Cristo, nós temos que internalizá-la. Quando nós estivermos diante de alguma situação difícil, de algum questionamento difícil para nós, né? Ou em algum momento que pode gerar discussões sobre conceitos doutrinários, vamos conversar sobre o que converge, não sobre o que diverge. Tem muita coisa que converge. A reencarnação da discussão, tá legal, vamos deixar a reencarnação de lado. Vamos falar de amor, vamos falar de caridade, vamos falar de querer bem o próximo. Simples assim. E nós temos essa consciência, porque a nossa fé raciocinada nos leva a isso. A doutrina espírita tem essa fé raciocinada. Nós não acreditamos porque acreditamos, nós acreditamos porque lemos, estudamos, vimos, conferimos e temos certeza de como vai ser lá na frente. Mas isso pode incomodar muita gente, então vamos deixar essa conversa de lado e vamos seguir nosso caminho. Vamos entender o outro. Dentro da nossa comunidade cristã, vamos nos entender, vamos nos respeitar. É evidente, aqui eu não sei quantas pessoas tem hoje, mas eu tenho plena convicção de que nós vamos ter, em 100 assuntos que a gente colocar em cima aqui para conversar, nós vamos ter, em todos, divergências de entendimento. Não vai ter um assunto que nós vamos ter unanimidade. Talvez se eu colocar aqui, né, quem ama Jesus, quem quer ficar junto com Jesus, é isso aí, né, até porque ele está presente e ninguém vai falar que não quer. Não é? Mas não é isso não, eu sei que todo mundo ama Jesus, todo mundo quer Jesus. Mais do que isso, todos nós precisamos de Jesus. Nas dificuldades, vamos pegar na mão dele. Nas dificuldades,
Vamos pedir para a espiritualidade ajudar. Eles ajudam, porque eles sabem das nossas dificuldades. E como nós temos essa certeza que do lado de lá e do lado de cá é uma coisa só no seguinte sentido: tem vida aqui, tem vida lá. A gente sabe que isso faz bem. A gente sabe que isso é progressão. A gente sabe que isso é evolução. Então vamos procurar amar o nosso próximo como a nós mesmos. E refletindo no que nós falamos agora há pouco, né, dessa nossa fala, vamos fazer essa música. Essa música é de um padre José Weber. É uma letra sensacional, que vem ao encontro do que nós estamos falando. Vamos, enquanto cantamos, vamos mentalizar essa letra. Que o padre José Weber foi muito feliz em fazer essa letra. Não é? É uma letra que mostra o novo mandamento do Cristo. Vamos juntos, então, para isso. Prova de amor maior não há que eu doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Se eu doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisso todos saberão que sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
memorizando essa letra, vamos entendendo que nós somos o instrumento do amor de Cristo. Cabe a nós espalharmos o amor. Cabe a nós vivermos o amor e no amor. Que a paz de Jesus Cristo desça sobre todos nós. Que tenhamos uma semana de muita harmonia, muita luz, com a certeza de que jamais estamos sozinhos. Boa noite a todos e muito obrigado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Para encerrarmos, antes dos passes, vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa Mãe, no próprio Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, a toda a espiritualidade amiga aqui presente e aos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, pela oportunidade de podermos refletir um pouco sobre as palavras e os ensinamentos do Cristo, através da psicografia de Chico Xavier, via Emmanuel. Que nós possamos internalizar as palavras do Cristo, que nós possamos colocá-las em prática e que a gente possa, a cada dia, sermos melhor do que fomos no dia anterior. Esse é o progresso, essa é a evolução. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.